Bom, meu nome é Nelson Citazor, eu sou ginecologista com 38 anos de formado e sou autor destes livros que aqui estão. Novas Perspectivas em Ginecologia, publicado em 1990, livro no qual eu procuro repensar a ginecologia e sobre o qual, inclusive, há uma entrevista que está no YouTube, é uma entrevista de 22 anos atrás, dada à TVE, que agora está colocada no YouTube. E o meu segundo livro de ginecologia é este, aqui está, Os órgãos sexuais femininos, forma, função, símbolo e arquétipo, publicados em 1994. São formas de repensar a ginecologia. Agora, esse depoimento meu agora tem a ver com dois assuntos simultâneos que não seriam nem a ser misturados. Um, o assunto aborto, e outro é a forma como eu fui desrespeitado esta semana em um debate sobre o aborto na Rádio Manchete. Debate esse que se realizou na terça-feira, 2 de abril. Então, os dois temas estão imbricados, fica difícil dissociar os dois. A questão do aborto é uma questão onde nós temos radicalismos dos dois lados, um exacerba o outro. Eu sou, ao longo de todas as minhas décadas de ginecologia, sou inteiramente a favor do direito da mulher ao aborto no caso de gestações indesejadas. Ou seja, eu luto pela liberação do aborto. E no meu livro Novas Perspectivas em Ginecologia, que não é um livro sobre aborto, eu explico bem a questão aqui, em um tópico que eu inclusive procurei ler na entrevista, no debate na Rádio Manchete esta semana, e tive a leitura bloqueada. Isso aqui está rápido, eu vou ler para todos, foi o que eu fiz na Rádio Manchete. Bom, considero o direito à interrupção de uma gestação indesejada, o direito ao aborto, como um direito fundamental da mulher e que inclusive se relaciona com a própria preservação do corpo feminino contra os pesados sacrifícios que a gestação e o parto impõem a este corpo. E aqui os tão debatidos direitos do embrião não podem prevalecer sobre os direitos da mulher que o abriga em seu corpo. Corpo que terá que ser consideravelmente sacrificado ao longo da gestação para que o embrião se desenvolva e nasça, principalmente contra a vontade da portadora do embrião, que é a mulher. Os aspectos lesivos da gravidez e do parto para a mulher são sempre esquecidos por aqueles que, muitas vezes de forma fanática, o que eu enfrentei lá no debate, são contra a legalização ou descriminalização do aborto. Nós vivemos numa cultura que mitifica muito as glórias da maternidade e tenta não ver o seu lado negativo. Tudo na vida tem tanto o seu lado positivo como negativo. A gravidez, afora seus aspectos gratificantes e construtivos
quando é desejada, tem consideráveis aspectos lesivos. Conforme a ótica e os pressupostos com que vemos uma situação, a realidade pode parecer bem diferente e aspectos habitualmente despercebidos dessa realidade adquirem uma nova feição. Ainda que pareça um tanto chocante o que vou dizer, biologicamente, e a medicina prova isto de forma incontestável e irrefutável, ainda que ninguém queira reconhecer, admitir ou falar, o comportamento do embrião em relação ao organismo da mãe é de caráter expoliativo. Sim, é expoliativo. O parto ou nascimento é violento, tanto para a mãe quanto até mesmo para a criança. As diversas sequelas que a gestação e o parto podem deixar no corpo feminino são muito bem conhecidas de todos nós ginecologistas e ainda mais conhecidas da mulher. Então, dessa forma, é necessário para a mulher desejar muito ter um filho para que todos esses sacrifícios e riscos da gravidez e do parto sejam suportados de bom grado e com satisfação pela mulher. Além deste aspecto da preservação do corpo feminino contra as agressões naturais da gravidez, existem todos os outros motivos, bastante discutidos por todos, e que também dão o direito à mulher ao aborto. Porém, me parece, os fatos aqui expostos, que frequentemente não são lembrados ou conceituados devidamente pela maioria dos que debatem a questão, é que podem colocar o ponto final na discussão, reconhecendo o direito da mulher ao aborto e ao seu corpo. É necessário que se compreenda que, ante a ocorrência acidental de uma gestação não desejada, a única forma da mulher se preservar das agressões corporais que a evolução da mesma lhe acarretará é o aborto. E aqui, como eu já disse, pela situação toda peculiar do embrião, os direitos dele não podem prevalecer sobre os das suas hospedeiras. Bom, agora vamos à entrevista na Rádio Manchete. Quando eu lá cheguei, haviam 2 feministas e 2 indivíduos engravatados que entraram em dupla. Faziam parte da brigada anti-aborto. Quem eram eles? Um era um médico. Mas qual era a especialidade dele? Cirurgia torácica. Que autoridade um especialista em cirurgia torácica tem para opinar num assunto de ginecologia? E o outro, um jurista, que ia lá com argumentos jurídicos. Bom, eles entraram usando da estratégia básica que todos os radicais antiabortistas usam, que é bradando slogans de que um aborto é matar um ser humano, aquilo tudo que está todo mundo cansado de saber. Bom, quando eu comecei a entrevista, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu Novas Perspectivas na mesa e pedir para ler este trecho que foi aqui lido. Nesta leitura, que eu procurei resumir, o coordenador do programa me interrompeu e disse que eu não estava lá para ler o meu livro. Uma grosseria para com um especialista que foi convidado a participar do programa. Logo em seguida a isto, aí começou a falar um, fala outro, as feministas entram com aqueles argumentos já habituais delas, elas parecem que ficam meio em cima do muro, e a brigada anti-aborto caiu contra o aborto com aqueles argumentos de sempre.
E toda vez que eu começava a falar, eu era interrompido. Até o momento em que eu falei sobre o moderno método de interrupção da gestação, usado no mundo inteiro, que é um método medicamentoso, que inclusive evita, das 7 a 9 primeiras semanas de gestação, todo aquele processo intervencionista, cirúrgico, anestesia, e que é feito com o uso de 2 medicamentos, o mifepristone e o misoprostol. Misoprostol todo mundo aqui conhece, é o Cetotec, que isoladamente não funciona, só dá colateral. O método correto é a associação da antiprogesterona mifepristone, que é desconhecida aqui no Brasil, associado sim ao Cetotec, o misoprostol, para completar o aborto. É assim que é feito nos países civilizados e que não conhecem os direitos da mulher. Agora, lá eu falei que o Brasil, nesse assunto, insiste em se comportar como o Oriente Médio. Aí caiu todo mundo em cima de mim e eu não tive mais oportunidade de falar. Eu começava a falar, todo mundo me interrompia, enquanto que todo o tempo foi concedido ao médico e a este eminente, para não dizer o contrário, jurista, que começou a falar, entrar em estatísticas, em argumentações espúrias. Tem um momento, inclusive, que esse indivíduo falou que há uma pílula contraceptiva que é abortiva. Eu falei, não há pílula contraceptiva abortiva. Ele teve a insolência de argumentar comigo. Não. Assim, eu falei, então você me mostra. A essa altura eu já tinha perdido o equilíbrio emocional e falando, olha, eu sou ginecologista. A toda hora que eu entrava, o coordenador do programa, que foi o principal responsável pelo desrespeito do qual eu fui vítima, não estou aqui culpando os outros participantes da mesa, porque um debate é para isso mesmo. Agora, cabe ao coordenador do debate, fazer com que haja respeito na mesa. Cada vez que eu falava, o coordenador virava e dizia, o senhor só começa a falar para dizer que é ginecologista. Claro, eu era o único ginecologista presente num debate sobre um assunto ginecológico. Quando o jurista começou a pegar uma papelada e a ler estatísticas espúrias sobre mortalidade materna e tal, ele foi deixado falar. Nessa altura eu já não tinha mais condição de falar, eu quase abandonei o debate depois da primeira metade. Terminado tudo, e o desrespeito que eu sofri, eu saí e, após isto, no dia seguinte, entrei em contato com a rádio solicitando uma gravação do programa. Por que eu solicitei uma gravação do programa? Para que, ouvindo a gravação, eu pudesse analisar corretamente como tudo transcorreu. Uma coisa é a gente estar no meio de um debate, começarem os ataques, nós nos sentirmos diminuídos ante o debate com a cumplicidade e complacência do coordenador da rádio. Aqui é que está a gravidade. Não está na atitude dos outros debatedores, e sim na cumplicidade e complacência do coordenador do debate, que não me deu mais oportunidade e reclamou de eu estar lendo um trecho do meu livro, que eu não fui lá para ler um trecho do livro. Isso é grave. Se eu li um trecho do livro, como eu li aqui agora,
porque lendo este trecho, eu podia ser muito mais objetivo do que ser interrompido a todo momento. Bom, no dia seguinte eu liguei para lá, falei com uma pessoa a quem eu fui encaminhado, que foi muito delicado comigo, estou até com o nome dele aqui, um momento. Isto. Eu falei com o senhor Jorge Ramos pelo telefone anteontem, que se apresentou como subdiretor ou qualquer coisa da rádio, foi muito delicado comigo e disse que, por ele me dava tranquilamente essa gravação, que eu tinha razão em pedir essa gravação e que ele esteve presente em entrevista como operador de áudio. Aí eu falei com ele, bom, então o senhor viu que eu fui desrespeitado. Ele disse, olha, aqui eu não posso me posicionar nem a favor nem contra. Agora, eu só posso lhe dar essa gravação com a autorização do presidente da rádio. E eu só vou poder lhe dar isto amanhã. Ou seja, ontem, quinta-feira, ele me pediu que eu ligasse, foi muito educado, muito delicado comigo, e por ele eu iria ter esta entrevista gravada, onde eu poderia avaliar com mais calma como as coisas decorreram e pensar em como me posicionar com mais calma quanto ao assunto. Quando eu ontem liguei, a telefonista me passou direto para no que foi me dito, presidente da rádio. Ele nem disse o seu nome, foi de extrema grosseria comigo, disse que não dava essa gravação de jeito nenhum. Eu falei, eu tenho direito a essa entrevista. Não, o senhor não tem direito à entrevista e o senhor não foi desrespeitado, o senhor não vai ter essa entrevista. Eu falei, eu fui desrespeitado e eu faço questão dessa entrevista. Ah, então o senhor peça ao juiz para ele dar a entrevista, porque eu não vou dar. Eu falei, olha, o senhor não se meta comigo. E ele bateu o telefone na minha cara. Daí, a entrevista que eu mesmo gravei sozinho, essa madrugada, e que foi colocada no YouTube, antes desta. Agora eu estou colocando aqui, tendo a entrevista gravada por um amigo, para ser colocada no YouTube, agora com calma, em boas condições de filmagem, para ser então postada. Então, a meu ver, esse momento não é nem mais o tema aborto que está em discussão, e sim o desrespeito ao qual eu fui submetido pela Rádio Manchete, pelo coordenador do programa e, over and above all, acima de tudo, pelo presidente da rádio, que me tratou desrespeitosamente e grosseiramente ao telefone, se recusando a me dar a cópia dessa entrevista. Ora, se eles tivessem razão, eles me dariam uma cópia dessa entrevista. Se eles não querem dar a gravação da entrevista, é porque eles sabem que eu tenho razão e que eu posso cair em cima deles por conta disso. De posse dessa gravação, eu teria podido analisar tudo e todos os dados a meu favor, e aqueles que eles possam ter a favor deles estariam claros. O radicalismo em não me dar a cópia dessa entrevista, mais uma vez comprova tudo que eu estou aqui dizendo. Então, eu estou em guerra com a Rádio Manchete. Eu acho que está tudo esclarecido, nós podemos encerrar esse meu depoimento no momento. É isso que eu, Dr. Nelson Sucazor, formado há 38 anos, com 38 anos de ginecologia nas costas, com estas obras aqui publicadas,
publicadas, afora inúmeros trabalhos médicos, mais o meu website, Nelson Ginecologia MedBR, que é bilíngue, português e inglês, está na internet há 13 anos, com uma média de 8.000 visitas em nível internacional por mês. Eu estou aqui, como um amigo meu costumou dizer, eu mostro a minha cara. Se a minha cara não apareceu na primeira entrevista, na primeira gravação que eu coloquei hoje na Rádio Manchete, foi porque eu me filmei sozinho, estava no escuro, eu não podia ver como eu estava aparecendo. Absolutamente, eu não estava me escondendo, nem poderia. Estou aqui, Nelson Sucazoa, em plena luz, dando esse depoimento ao YouTube. Agradeço a todos por me ouvirem. Agora a questão está em aberto. Muito obrigado a todos. E é isto. Acho que podemos encerrar aqui. Obrigado.